Você chegou aqui porque você tá procurando o melhor hatch do mundo, certo? Não o melhor hatch do mundo, mas só com uma BMW coreana também, BMW coreana, né? Vou deixar aqui, pra quem não entendeu o meme, tá aqui a explicação do porquê é a BMW coreana. E não só por isso também, porque certamente você também deve estar procurando um carro desse que não tenha sido rebaixado, não tenha sido manolado. Me desculpe, mas não é aqui que você vai encontrar. Talvez, né? Tem uns exemplares aqui que talvez te sirva de recomendação também. Só que se você comprar, dá um caixinha pra gente também. Memes à parte, como eu sempre gosto de falar um pouco, começando a falar um pouco do i30. Ele veio numa boa época do Brasil, que foi a época que o Brasil estava. Eu costumo falar que é uma época que o Brasil estava subiu do terceiro para um segundo mundo. Então foi a Hyundai se aproveitou um pouco dessa boa época do Brasil, que começou a trazer uns carros muito bem equipados e muito bonito, e inclusive a faixa de preço deles, eles chegavam quase a ser, a maioria dos carros da Hyundai dessa época, como não tinha o HB20 ainda, ela trouxe carros de segmentos acima, então eram hatches médios, sedãs grandes, e a grande maioria deles, eles não eram exatamente caros para a época. Por exemplo, o i30, esse aqui, a primeira geração, começou a ser trazido em 2009, ele chegou por um preço de 54 mil reais, mano. Então não era uma etiqueta exatamente absurda. Se você parar para fazer uma analogia nessa época que um Palio, um Gol mesmo um Celta nessa época, se você comprasse os com kit dignidade, já chegava nos 30, 32 mil e você levava um senhor carro desse por só 20 mil reais a mais, que nessa época 20 mil reais não era também todo esse dinheiro, por incrível que pareça. E, e foi justamente isso que acabou ajudando bastante o carro a vender, porque ele, mesmo nas suas versões, como sempre, a gente vai passar aqui para vocês, eles eram bem equipados e até hoje eles continuam com uma boa fama, eles construíram uma boa fama, apesar de ter, né, certas coisas que a gente precisa relevar, mas essa primeira geração também já falando um pouco do carro, ela foi até por volta de 2012 para 2013, mais ou menos, e, e logo em seguida disso já veio a segunda geração, que essa ela vendeu bem menos por um motivo até que foi a própria Hyundai e também as questões políticas e econômicas também da época que acabou matando um pouco o carro, porque como esse aqui que eu falei, como esse chegou por 54 mil, a segunda geração, especialmente os últimos, que ele saiu de linha em 2016, as últimas unidades do i30 são 2016. De 2015 para 2016, o 1.6 começava em 85 mil e o 1.8 começava em 105 mil. Então, assim, era uma etiqueta que basicamente dobrou de preço em questão assim, de poucos anos, de 4, 5 anos, o carro dobrou de preço. Então, não quer dizer que você vê muito menos i30 nas ruas, não é porque pelo carro ser ruim, é porque ele dobrou de preço basicamente num período muito curto de tempo. Mas ele continua com as suas boas qualidades de sempre. Então, resumindo para vocês, a primeira geração, que é essa aqui que já está na tela, ela sempre foi vendida com um único conjunto mecânico, sempre tração dianteira, 2.0, 16 válvulas, só gasolina. Vale lembrar que esse aqui, essa primeira geração é um motor só gasolina. Ela podia vir manual de 5 marchas ou automático de 4. E a segunda geração, que é essa aqui, que a gente vai passar por elas também, esse vídeo vai comentar delas também, elas já tinham duas diferenças já também. O motor era 1.6, que é 1.6 o mesmo do HB20, que era até um dos fatores que meio que acabou pesando contra o carro, porque o desempenho era insuficiente para o tamanho do carro e até pelo porte também. E também tinha o 1.8, que é o 1.8 também usado em alguns poucos carros da Hyundai da época. Só que tanto essa quanto essa sempre foram automático de 6 marchas. Então essa segunda geração não tem manual diferente da primeira. Vale lembrar também que esse guia também vai contemplar CW, porque meio que por bem dizer, eles tinham os mesmos defeitos crônicos, as mesmas coisas em questão de opcional, então a gente acabou incluindo a CW aqui também para falar para vocês, porque dava para encaixar. Questão de suspensão, todos eles, a dianteira, a primeira geração ela é McPherson na frente e atrás é Multilink, que vale lembrar também que já vai ser um dos pontos do carro, que vocês têm que levar em consideração. E a segunda geração, ela continua sendo McPherson na frente, só que é o eixo de torção. Então ela já teve um downgrade nessa questão de suspensão. Só que questão de freio, pelo menos todas elas, mesmo ao 1.6, ela é disco na frente e atrás. Então isso é um fator positivo para você levar em consideração. Falando um pouco de questão de equipamentos, elas sempre foram, deixei falando um pouco no começo para vocês que elas são bem equipadas, especialmente essa segunda aqui, ela é tão bem equipada quanto a primeira.
Não é um carro que tem muitos opcionais, eles eram vendidos basicamente em versões fechadas, só essa primeira aqui que tinha alguns opcionais, que eram basicamente o teto solar. Colocando em linhas gerais, era só o teto solar e o couro que eram opcionais desse carro só. A segunda não, a segunda geração era a versão fechada, a 1.6 tinha isso, que eu vou passar para vocês, e a 1.8 ela já era muito mais completa. Basicamente o que eu preciso apresentar para vocês em questão de mecânica e questão de motor seria isso. Aproveitar, galera, sejam todos muito bem-vindos aí. É um carro que a gente já estava aguardando bastante tempinho aí para poder falar, trazer para vocês, que é o i30. Trazer também, né, além de apresentar toda essa gama de equipamentos, né, mais um pouco da realidade de mercado desse carro, como é que ele está hoje em dia, né, no dia desse vídeo, né. A gente costuma falar, até para atender clientes, né, que o i30 é um carro que envelheceu bem no mercado, é um carro que tem uma procura muito alta, tem uma demanda muito alta, e para diversos públicos diferentes, né. Então, isso tem pontos positivos e pontos negativos do ponto de vista de mercado, né, que a gente também vai trazer para vocês no vídeo. E eu acho legal também a gente destacar justamente isso que o Renan passou pra gente, né. É um carro que ele era vendido, assim, com poucas coisas opcionais, né, era mais, assim, dependia da versão que você comprava. Então, comparado ao que se tinha na época, que era muito comum você ter que ir montando o seu carro na configuração que você queria, né. Então a Hyundai, nesse ponto, na época, ela se destacou muito bem e foi o que ajudou a vender esse carro muito bem na época e ser o sucesso que ele fez aqui no Brasil. Dadas as devidas apresentações e as brincadeiras à parte, vamos passar para vocês aqui, começando pelo i30, ou a primeira geração. Fica uma curiosidade já meio que à parte nesse carro, que assim, basicamente todos esses carros eles eram vendidos em cores monocromáticas, então era preto ou prata, por isso que tem muitos desse carro preto ou prata. E tinha essa primeira geração, tinha alguns raríssimos que eram azul ou vermelho também. E fora o branco, que nessa época era uma cor da moda, e a Hyundai entrou, surfou até que de uma forma até meio que escandalosa dessa forma, na onda da cor branca, que nessa época era um opcional que custava, se eu me lembro bem, coisa de 4 para 5 mil reais só a cor. E isso era para toda a linha, Elantra, Tucson, Azira, todos eles tinha, por isso que é tão difícil de você ver esses carros nessas cores, porque era um opcional de cor extremamente caro e assim, valores absurdos. Então essa aqui é a versão de entrada, que é a versão mais básica do que você conseguiria comprar, apesar que todas elas já são muito bem equipadas. Então se você for ver aqui, obviamente elas já vinham com ar-condicionado, direção elétrica. Aqui tem o ajuste de dimmer do painel, que é a iluminação, a luminosidade do painel e desse outro painel aqui também. Elas sempre vinham, como eu deixei no começo do vídeo, com câmbio manual de 5 marchas, ou automático de 4. Então ela já vinha com os comandos de som no volante, ela tinha piloto automático também, mesmo a versão manual ela já tinha piloto automático. A grande maioria desses aqui, mesmo sendo a versão de entrada, ela tinha também sensor de chuva e sensor crepuscular, que você vai ver aqui na seta, na parte do farol vai ter escrito alguma coisa com alto, e na parte do outro mostrador aqui do comando de limpador vai ter também alguma função alto. É uma forma de você ver se tem esse, que com bastante certeza vai ter. A central multimídia não era bem uma central multimídia, era um rádio, que era um rádio bem simples. Se eu me lembro bem, ele tinha Bluetooth, ele tinha rádio, só que era só isso também. Era um rádio com Bluetooth, nem tela colorida e nada muito além disso. Tinha o computador de bordo, que tinha funções básicas, então de autonomia, de consumo instantâneo, consumo médio e tudo mais. Questão de segurança, eles vinham com, nessa versão de entrada, ela tinha airbag duplo e ABS. Controle de estabilidade, se eu me lembro bem, é só nessa versão mais nova. Essas primeiras não tinha controle de tração nem de estabilidade. E só as versões mais completas que já ganhava os 6 airbags que eu vou mostrar ali também. Então, essa aqui, o que você perdia em relação ao topo de linha. Essa aqui já dá pra ver que ela tem um acabamento em tecido, não chega nem a ser um veludo. Ela é um tecido mesmo, é um tecido bem básico. Então, isso aí você já perde isso logo nas versões mais básicas, que já estou mostrando aqui. Ela não tinha teto solar e também não tinha o ar digital. E também essas versões básicas não tem retrovisor fotocrômico também, que nas outras ali eu vou mostrar também como você vê. Mas normalmente é um retrovisor que ele tem a lingueta. Então se ele tem a lingueta, sinal que ele não é fotocrômico. Outra coisa também que vale mostrar aqui para vocês, que a versão mais de topo é o sensor de estacionamento.
As versões mais de topo, ela tem sensor de estacionamento só traseiro, na dianteira não. Que você vê aqui que comparado à traseira não vai ter os furinhos. E nessa aqui, nas versões de topo, ela é de fábrica quando tem só 3. Então, diferente da maioria dos carros que são 4, o i30 tinha só 3. Então essa aqui é a versão de entrada. Indo para a versão mais topo de linha. Por fora você não consegue identificar nada delas, porque elas eram exatamente iguais. Todas vinham com roda 17, freio a disco nas 4 e tudo mais. Não tinha nada que não era pintado nenhuma nem na outra, então não tem como identificar por fora. É só você, fora o teto solar, que é uma diferença óbvia também. Nessa aqui já dá para ver que é uma versão mais topo de linha, porque... esqueci do quinto opcional, que era o câmbio automático também, que eram 5 opcionais, não 4. Então essa aqui já tem o retrovisor fotocrômico, que ele tem essa parte aqui de baixo um pouquinho mais saliente, e como eu costumo falar, o retrovisor fotocrômico ele é um pouquinho mais gordinho que os mais comuns. Então ela tem o teto solar, tem o câmbio automático, tem o ar digital, e essa aqui também tem couro. Então essa aqui seria a versão X-Tudo do carro. Vale lembrar que ela, por ela ter couro, os acabamentos da porta e também do apoio de braço também são em couro. Então, se por acaso o carro foi trocado, ele não tem alguma dessas coisas, sinal que o banco foi colocado ou ele foi revestido. E seria isso. De resto, ele tem tudo o que eu já comentei antes. Sensor de chuva, crepuscular, o comando de som no volante. O volante tem ajuste de altura e profundidade. Até onde eu vi, mesmo nas versões mais básicas, tinha profundidade já também. E seria isso. Essa aqui deixa eu separado só para mostrar aqui para vocês. A CW é exatamente a mesma coisa. Eu só deixei ela meio que aqui para mostrar para vocês que tinha a versão CW, que é uma versão perua, apesar dela ter um design um pouco diferente, bem diferente. Ele é um design até que passa quase a ser um hatch. Ele é um pouquinho maior a traseira, mas só que passa despercebido a olhos não muito treinados. Então, se por acaso você não sabia que tinha, vale lembrar aqui também que tem a versão perua. A questão de opcional e questão da versão mais básica para mais completa é exatamente igual. Então, as versões mais básicas você também perdia o câmbio automático, o retrovisor fotocrômico, o teto solar, o ar digital e o couro. Então, é exatamente a mesma coisa. A gente só deixou aqui mostrando para vocês que tem a versão perua, que essa aqui dá para ver que é o banco de tecido. Ela é manual, não tem o ar digital e de resto é exatamente igual. Então, só tá aqui para ilustrar para vocês essas questões. Indo para a segunda geração, que elas já são a partir de 2012 para 2013. Essa aqui é uma versão 1.6, que normalmente as versões 1.6 elas são mais básicas. Essa aqui ela já teve, a primeira geração ela nunca teve facelift. Ela sempre foi o mesmo carro de 2009 até 2012 foi o mesmo. A segunda geração não, ela teve um facelift extremamente discreto, que é só no para-choque e também nos neblina. Farol, capô, essas coisas não mudou. Se você reparar aqui o desenho do para-choque, ele mudou um pouquinho e também aqui o neblina também mudou para ganhar os faróis de LED, que essa aqui é uma versão de topo que ela ganhava o DRL aqui. Visualmente e externamente é a única forma de você identificar. Só que mesmo essa aqui sendo 1.6, ela é até que razoavelmente completinha. Então ela tinha, algumas versões tinha o retrovisor com rebatimento elétrico. Essa aqui eu acho que já não tinha o sensor de chuva, só tinha o sensor crepuscular. E de resto, muito com certeza vai ter o volante com ajuste de altura e profundidade, tem piloto automático, tem comando de som, tem um ajuste elétrico do farol, o dimmer do painel. Essa aqui tem ar manual, que provavelmente não vai dar para ver ali, mas só que eu já vou passar para a versão mais completa para vocês verem, mas a versão de ar manual ela tem escrito aqui 1, 2, 3, 4. A versão com ar digital, não. Ela tem um mostrador um pouquinho mais caprichado que esse aqui, que já tem a telinha. Então, isso aqui já é uma forma de você ver que você está numa versão mais básica. Fora a questão do couro também, que essa aqui tem um banco de pano. Novamente, não é um banco de veludo, é um banco de pano. E seria isso. Ela também não tem muito mais que isso aí que eu já falei, obviamente, além do ar-condicionado, direção elétrica e tudo mais. Indo para a versão mais de topo, essa aqui já vê que você ganha já bastante coisa. Como aqui já tá vendo aqui por dentro, tem o ar digital, que o ar digital dessa segunda geração, ele é bisona. Então, essa aqui já ganha realmente uma central multimídia, que ela já tem navegação também. Ela só não tem, até onde eu vi, até onde foram algumas pesquisas, ela não tem espelhamento para celular. Mas ela é mais completa e ela já ganha uma telinha colorida, maior, tudo mais. O volante continua tendo ajuste de altura e profundidade, piloto automático, tem chave presencial, que eu já falei, ou acho que eu não comentei ainda. Tem sensor de chuva, crepuscular, tem retrovisor fotocrômico também. Essa aqui,
é o câmbio automático de 6 marchas. Ah, esqueci de comentar uma coisa de segurança também, que as versões, essas aqui costumam ser mais completa do primeiro e 30, tem 6 airbags. Então a versão básica ela vai ter 2 e a versão mais de topo do primeiro ela vai ter 6, que você vê que vai estar escrito bem aqui em cima na coluna, vai ter uma inscrição e no banco, esse aqui é daqueles que tem uma etiqueta, você vai ver uma etiquetinha bem aqui assim na parte lateral do banco, que vai estar escrito airbag. Essa segunda geração é a mesma coisa, ela também vai ter os 6 airbags, que dá pra ver aqui, que eu falei pra vocês da etiqueta, vai ter inscrição aqui em cima. A 1.6, muito com certeza, por ela ser a versão mais de entrada, ela não vai ter os 4 airbags extras, que são o lateral e o de cortina. Que aqui dá pra ver, em comparação com esse outro, que ele não tem a etiqueta aqui. Então o sinal aqui, muito com certeza, não tem airbag lateral e também não tem o de cortina. Essa aqui, ela já ganha o controle de estabilidade, controle de tração, até onde eu pesquisei, ele não tem. E questão de segurança seria isso. Essa aqui também tinha esse, que já virou um pouco moda nessa época, o interior de cor mais clara, interior caramelo. O interior desse carro é realmente assim mesmo, não foi feito. Tem algumas versões que tem esse interior mais claro. E algumas versões, que essa aqui que é uma versão de topo, ela também ganha um teto panorâmico, diferente da primeira geração, que é um teto, que é um vidro menor. O dessa aqui não, é um teto panorâmico mesmo. Ele é dividido em duas, então ele vai até a parte traseira do carro e a parte dianteira ela bascula ou ela recolhe, igual tá ali mostrando para vocês também. Por fora, ela também ganha aqui o lavador de farol. As rodas em todas as versões são aro 17. E essa aqui, por ser essa que é chamada de série limitada, é assim mesmo que é chamada, chama série limitada mesmo. Ganha o DRL e o lavador de farol. Por fora, ela continua tendo o retrovisor com rebatimento, com repetidor de seta no retrovisor também. Agora vamos passar para os defeitos mecânicos. Bom, pessoal, vamos falar agora dos problemas crônicos, pontos de atenções, né? E até cuidados que você deve ter se você está cogitando comprar um i30 de primeira ou segunda geração. Vamos começar pela primeira geração, né? Que é uma das mais queridas, né? Que tem muitas unidades, né? Que foi o maior sucesso de vendas. Pessoal, o i30 dessa primeira geração, ele conta com um motor 2.0, que é compartilhado com a da Tucson. É um motor que utiliza correia dentada, vale sempre se atentar aos períodos de troca dela. De caso contrário, pessoal, não é um motor com histórico de problema, é um motor muito confiável, muito robusto. Por ser compartilhado com a Tucson, o mercado de peças dele é muito tranquilo, linha de reposição de peças é tranquila, não são absurdamente caras, a manutenção não é cara. O acesso ali aos componentes e periféricos do motor não é nada muito difícil, que demande uma mão de obra tão difícil. Então, assim, quanto ao motor, é um motor muito bacana, muito confiável, que tem um bom desempenho, muito elogiado nas versões com câmbio manual. As versões equipadas com câmbio automático, muitas pessoas acabam reclamando de um pouco do consumo e de um pouco de perda de desempenho, mas até então nada muito fora da curva para um carro que a gente está fazendo essa comparação entre câmbio automático e câmbio manual. De resto, então, no motor, galera, é um motor muito bacana, confiável. Um ponto de atenção para esse carro que virou uma fonte de dor de cabeça para muitos proprietários: caixa de direção e também coluna de direção. Esses dois itens, eu vou até pedir para deixar aí na edição as fotos, para vocês saberem mais ou menos como que são esses itens. Começando pela caixa de direção, pessoal, o i30, principalmente da primeira geração, ele sofre de um problema crônico na caixa de direção, de um vazamento de um dos retentores de vedação dentro da caixa de direção. A peça em si, pessoal, é muito barata. Um kit de reparo, eu acredito que não vai te custar caro, acho que não chega mal a R$ 200 um kit dessas vedações que costumam vazar. Agora o problema é para poder trocar. A mão de obra para fazer essa troca é muito cara. Precisa desmontar o agregado, precisa desmontar a suspensão dianteira do carro parcialmente, para você chegar à caixa de direção, desmontar a caixa de direção para você trocar essas vedações da caixa de direção. Então é uma mão de obra muito demorada. Então, assim, é aquele tipo de serviço. A mão de obra sai mais cara do que a peça. Então, assim, você tá vendo um i30 para comprar, faça um teste nele, roda nele,
esterça a direção, vê se a direção não tá dando aqueles buracos, né, que a gente diz, né, que você vai esterçar e você sente a direção ficar leve de repente, né. Então façam esse teste. É um problema que é muito recorrente, muito comum, não é um bicho de 7 cabeças para resolver, mas para você que está vendo um para comprar, pode fazer toda a diferença, tá legal? E o mesmo vale para a coluna de direção, que ela tem um problema também numa vedaçãozinha na parte interna, que é menos recorrente até o da coluna de direção, é mais problemático a caixa, mas existem os relatos da coluna de direção, e aí a mão de obra também acaba sendo complicado, né, porque você precisa desmontar parcialmente o painel do carro e você precisa desmontar também a coluna de direção, lá onde ela vai acoplada na caixa de direção. Então é uma mão de obra também muito, complicada, muito complexa, né. O custo da peça em si também não é caro, é super barato, apenas uma borracha, uma vedação, é muito simples de você comprar, você encontra com facilidade. Agora o problema é mão de obra, tá legal? Agora, outro ponto de atenção, galera, que eu quero trazer para vocês nas primeiras gerações, suspensão. A suspensão do i30, conforme o Renan trouxe para vocês, ela é na traseira multilink, né. E isso com o passar do tempo, né, estamos na data desse vídeo em 2024, um i30 já é um carro que já tem seus anos de idade, né. Essa suspensão, conforme ela vai se desgastando, pessoal, ela tem muitas buchas, se eu não me engano são mais de 14 buchas só na suspensão traseira do carro. Então assim, um serviço para poder fazer a substituição dessas buchas vai acabar saindo um pouquinho caro. Em termos de custo das peças, das buchas, você tem uma gama muito grande no mercado, desde peças de primeira linha, segunda linha, terceira linha, e até as genuínas que muitas ainda são fornecidas pela concessionária da Hyundai, porém são extremamente caras. Se você for comprar bucha por bucha avulsa numa autorizada da Hyundai, você prepara o bolso que não vai ser barato, tá legal? Agora, quanto ao mercado de reposição, existem no mercado diversas marcas em autopeças, você não vai ter problema para encontrar. Agora, o problema é a mão de obra, né? E é aquilo, né? Você desmonta a suspensão traseira para fazer uma substituição parcial de uma ou duas buchas, a tendência é o quê? Com o tempo aparecerem outras buchas estouradas. Então, geralmente, quando você vai fazer um serviço desse, você acaba tendo que trocar quase todas as buchas. Então, fiquem atentos à suspensão traseira, tá bom, pessoal? Ruídos na suspensão, suspensão batendo, pneu com desgaste irregular, comendo por dentro da borda do pneu com desgaste irregular nos pneus traseiros. Fiquem muito atentos a esses sinais que podem ser indícios de que a suspensão traseira pode estar bem castigada e é um reparozinho aí que, numa média, no seu mecânico de confiança, você pode gastar aí de R$ 1.600, pode passar até de uns R$ 2.000, dependendo da sua região, da sua mão de obra, tá bom? Vamos ao próximo item aqui da nossa lista, câmbio automático, pessoal. O i30, com câmbio automático de 4 marchas, primeira geração, é um câmbio muito robusto, muito confiável. Relatos de problemas são relatos muito isolados, que eu e o Renan, a gente estava até conversando antes, a gente até acredita que às vezes seja por um descuido de manutenção, porque essa caixa de câmbio ela é muito robusta, muito confiável. Você vê que até hoje, muitos anos depois do lançamento do carro, você vê pouquíssimos carros tendo problemas na caixa de câmbio. Então, assim, a única coisa que você precisa se atentar à caixa de câmbio para um i30 automático é assim, se foram realizadas manutenções, se já trocou óleo alguma vez, com quantos quilômetros trocou, se foi colocado o fluido de transmissão correto, se a troca foi feita completa, se foi parcial, com filtro ou sem filtro. Assim, histórico de manutenção, que é aquilo que a gente sempre frisa que é super importante você estar verificando na compra do seu carro usado, tá legal? De resto, uma transmissão boa, confiável e muito robusta, que aguenta, assim, bastante o desaforo, assim, em trânsito, né, em regiões que tem muito trânsito, né. Então, bem bacana essa transmissão. Um outro ponto, pessoal, agora que fica para as versões com teto solar. Existem alguns bons relatos de proprietários de i30 que tiveram problemas de infiltração do teto solar.
tá bom? Tanto na primeira geração, quanto também na segunda geração. E como que você consegue ver se esse carro está com sinais de problema? Você vai analisar o forro do teto do carro. Se esse forro do teto está com algum sinal de mofo, se ele está com uma coloração preta, com alguma mancha preta, ou se o forro do teto está muito desbotado ali perto das colunas do para-brisa, entendeu? Pode ser um indício de que o teto solar esteja com alguma infiltração de umidade. E um reparo desse pode sair bem caro, principalmente se essa infiltração afetar os componentes do teto solar. Comprar peças ou fazer reparos no teto solar não vai ser barato, tanto pela mão de obra de um eletricista, quanto para você estar conseguindo localizar as peças. Talvez você tenha até que recorrer a peças usadas, se tratando de teto solar. Então, certifique-se de que se o seu i30 que você está vendo tem teto solar, teste ele, olhe, vê se não tem sinais de problema de vedação, vê se ele está abrindo sem dar tranco nem nada, porque é o tipo de item no i30 que é ao contrário da mecânica, mas que se ele tiver problema, você pode ter dor de cabeça em tentar arrumar ele. De resto, se o teto solar está funcionando, não tem nenhum problema para abrir, fechar a infiltração, é só você continuar, tendo os devidos cuidados que você não vai ter nenhum tipo de problema, tá bom? Pessoal, eu queria deixar um outro alerta para vocês aqui do i30. A gente até brincou, né, se você chegou até nós procurando um que não tenha sido rebaixado, né, com a suspensão alterada, modificada, infelizmente continue procurando. Se você achar, deixe nos comentários se você achar um, que não tenha sofrido essas alterações. Brincadeiras à parte, é muito difícil, pessoal. O i30, devido à sua popularidade, ele acabou tendo uma grande popularidade também em grupos de entusiastas da marca e tudo mais, e acabou ficando popular por ter alterações de suspensão, rodas e altura. Então, devido à idade do carro, se você está vendo para comprar, vale muito se atentar a esse ponto, pessoal. É um carro que houve alterações na suspensão, que foi rebaixado, pode vir a ter danos na parte inferior, no assoalho, é um carro que pode ter dano no escapamento, enfim, pode vir a ter uma série de componentes com um desgaste prematuro, principalmente na suspensão, porque às vezes nesse processo de você voltar o carro à suspensão original, a pessoa não tomou o devido cuidado em instalar componentes novos e sim, às vezes, componentes até usados. Então, assim, fiquem muito atentos a essas alterações de altura, roda, também, fiquem muito atentos. É uma coisa que a gente passa para vocês, assim, mas é para evitar até futuras dores de cabeça, né. Só a título de exemplo, existem casos de carros rebaixados que eu já fui visitar para assessoria, que o carro tinha a caixa de roda cortada. Então, é sempre bom se atentar a esse ponto, tá legal, pessoal? E um outro ponto também, que eu fico não como defeito crônico, mas assim, ponto de atenção, parte elétrica. Por que parte elétrica? É crônico, dá problema? Não, não é crônico, não dá problema. Só que como o Renan mostrou para vocês, galera, o rádio que o i30 tinha, ele já é bem desatualizado, defasado. E aliado a essa popularidade de modificações, existem muitos i30s que houveram drásticas modificações no sistema de áudio. Quando eu falo drásticas modificações, eu me refiro ao quê? Aquelas torres de som no porta-malas, amplificadores de alta performance, cabeamento para som de alta performance, e isso, pessoal, dependendo de como foi instalado no carro, pode afetar muito a parte elétrica do carro, pode acabar até prejudicando uma caixa de fusíveis, pode gerar diversos problemas futuros para o carro, às vezes até quando são retirados do carro, mas às vezes podem até deixar sequelas na parte elétrica do carro. Então fiquem muito atentos a à parte elétrica do carro. Você vai ver um i30 para comprar, já tá vendo ali que tem cabo de som solto no porta-malas, tá vendo ali que a moldura do rádio já tá meio solta, quebrada, tá vendo fio solto no carro, tá vendo alguma coisa estranha na parte de chicote elétrico do carro, desconfiem, tomem cuidado. O i30 é um carro muito robusto e confiável, mas é um carro que não gosta muito de
de alterações drásticas se tratando de parte elétrica, tá legal? E isso vale para todas as gerações, primeira geração e também para a segunda geração, tá bom, pessoal? De resto, pessoal, é só isso. São mais pontos de atenção e dicas para vocês. O carro é super confiável e tranquilo. Não é um carro que costuma deixar seus proprietários na mão. A questão do rádio, foi até bom essa questão que o Murilo comentou para eu mostrar aqui para vocês que, se vocês repararem aqui, é uma peça inteiriça. Então, assim, para a pessoa trocar, ela tem que remover justamente aqui os comandos do ar. E com ar digital é ainda pior, porque o formato dela é diferente e tem justamente o ar digital, que é uma peça eletrônica. Esse aqui, o ar Exatamente. manual, ele também é uma peça eletrônica, mas só que assim, ele não tem tela e não tem um ajuste tão preciso igual o ar digital tem. Então a questão que ele comentou de ver se está solto, se tem alguns sinais aqui na lateral que ele já foi removido, é sempre válido, tanto nessa quanto na outra, especialmente na segunda, que tem muito mais coisa para mexer e é ainda mais difícil de mexer. Então é um carro que, como a grande maioria dos hatch médio, eles são bem queridos por pessoas mais jovens que gostam desse tipo de modificação, de rebaixar carro, de mexer em elétrica, trocar luzinha de LED, trocar som, mexer em esse tipo de coisa, que nesse tipo de carro que já tem tudo tipo de coisa que tem, a gente sempre aconselha a não mexer, a aceitar, vamos dizer assim, o rádio que tem, ou então se você conhece uma pessoa muito boa que sabe o que está fazendo, aí você leva para essa pessoa para ela saber exatamente o que ela tem que mexer. Porque a grande maioria das vezes isso é um sinal para, basicamente, não digo condenar o carro, mas ele começar a dar alguns defeitos que muitas vezes você e o seu mecânico ou seu eletricista vai apanhar um pouco para achar. De resto, como o Murilo já comentou, é um carro no geral muito bom mecanicamente, assim, ele não tem, dizendo em linhas gerais, não tem defeitos crônicos. Tanto o motor, todos os motores 1.6, 2.0, 1.8 e os câmbios de 6 marchas, manual ou automático de 4, nenhum deles dá para dizer que eles são problemáticos, são câmbios bons, são câmbios bem robustos. O de 4 marchas, obviamente, você vai perder um pouco na questão de consumo, porque ele é 4 marchas, diferente desses mais novos que são 6. Porque de resto, mesmo nessa primeira geração, ele continua sendo um carro bem equipado, um carro bem robusto. Não é um primor de desempenho, nenhum desses carros eles são um primor de desempenho, mas também não é um carro que você vai passar nervoso. E especialmente nas manual, por elas serem manual, elas vão andar um pouquinho melhor. Então, se você preza um pouco de desempenho e consumo, é melhor você ir até para manual, apesar de você perder bastante coisa, porque é um pouco difícil você achar as mais completas, para não dizer que elas na verdade não existem, porque as manual elas são as mais básicas. Preço de seguro. Os i30 eles tendem a ter uma aceitação, infelizmente, uma aceitação ruim em seguradora, ou às vezes, dependendo do ano, histórico, perfil, pode até ser recusado numa seguradora. Ou acabar tendo um seguro muito caro. Isso por quê? É por causa que o carro é ruim? É por causa de alguma coisa do carro? Não, não é por causa que o carro é ruim, pessoal. Isso acontece porque, principalmente na segunda geração, que teve uma vida muito curta, isso encarece demais a linha de peças de lataria, vidros, faróis, retrovisores. Esse tipo de peça, pessoal, via de regra para a seguradora, ela tem que considerar tudo genuíno. Então, um carro que tem um período de vida curto, como esse, isso acaba tendo um encarecimento de peça muito grande. Se vocês tiverem curiosidade para pesquisar algumas peças, capô, porta, para-choque, farol, principalmente da segunda geração, na concessionária da Hyundai, você vai se assustar com os valores. Não são baratos, são caros, e isso encarece o seguro do carro. Então fica esse alerta, não só para seguro, mas claro, você tem que estar precavido, né? Caso haja um imprevisto, você precisa comprar uma tampa do porta-malas, uma lanterna traseira, um para-choque, e faz questão de peças novas, não são peças muito baratas, tá legal? Infelizmente, na questão de lataria exterior, a gente não tem a facilidade que a gente tem com a mecânica, que nem eu falei na questão do teto solar. Às vezes, você, dependendo da peça que você precisar de lataria ou acabamento, você pode até acabar precisando recorrer a peças usadas, tá bom? Então fica só essa pequena OBS, essa pequena observação, tá bom?
Então, esse foi o guia de compra do i30. Espero que, como sempre, ele tenha sido bem útil para você. Se, como a gente costuma sempre finalizar, se você tem um desse e gostaria de deixar a gente filmar, entre em contato pelo link que está na descrição. E não menos importante, se você está querendo ver um desse, nós prestamos consultoria e avaliação, então o link de contato é o mesmo. Só nos procurar para você conhecer um pouco mais de como funciona e também para agendar algum serviço com nós. Então, muito obrigado pelo seu view. Não esquece de deixar o curtida. Qualquer comentário, se você é um proprietário também, não esquece de deixar um. Se a gente falou alguma groselha, alguma correção. Se você é um, também deixe seu relato do carro, também é sempre válido pra gente. Espero que tenha gostado. Curte, comenta e compartilha e até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado e não se esqueçam de curtir, deixar um comentário aí. Deixe seus relatos, suas vivências. Já teve experiência com i30? Deixe nos comentários. Falou, pessoal.